surgem mais revelações sobre o planejamento do governo Bolsonaro para um golpe na época em que eles ainda estavam no poder. Mais especificamente, quem entrou na roda agora foi o vice de Bolsonaro na chapa, Braga Neto, ex-general milico aposentado, um dos mais canalhas presentes nesse meio aí. Você vai se lembrar que nós divulgamos na época um vídeo do Braga Neto com os golpistas e denunciamos aqui que ele estava incentivando os golpistas a ficarem nas ruas, dizendo a eles que não desistissem, porque o presidente estava pensando numa solução. E o que aconteceu foi justamente isso. Há relatos registros de que Braga Neto teria gastado dinheiro público, empenhado a máquina, realizando reuniões para tentar dar o golpe, para tentar implantar o tal do artigo que eles pensam que autoriza as Forças Armadas a tomarem conta do poder. Isso vem, eu lembro a você, logo após a descoberta de uma minuta na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública do governo deles, e essa minuta planejava implementar exatamente isso, o estado de sítio, utilizando esse artigo ou adjacências, para controlar o TSE durante as eleições e alterar o resultado das urnas. É exatamente o que eles acusavam as pessoas de fazer, de roubar, era exatamente o que eles queriam fazer. E o Braga Neto pode ser preso por isso. Vou trazer isso para você e também vou aproveitar que a gente já está aqui no vídeo para te mostrar um outro assunto que não tem muito a ver, mas tem, que tá bombando nas redes sociais, que é a capa da Folha de São Paulo de hoje, com esse trincado no vidro que sugere aí uma injúria, né? Alguns estão dizendo que parece um tiro no peito do Lula. A gente vai falar sobre isso já já. Se você está chegando agora por este canal, meu nome é Rony Teles, se inscreva, senta o dedo do like, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Sempre que você interage, você faz com que o algoritmo mostre esse vídeo para mais pessoas que precisam desse tipo de conteúdo. Agora, sem mais enrolações, eu vou começar te lembrando do Braga Neto e por que a gente já sabia que ele estava fazendo. A gente já sabia de tudo isso aí, porque eles deixavam claro. Eles não faziam nem questão de esconder. E uma dessas evidências que eles deixavam foi essa aqui, essa reunião do Braga Neto com os golpistas, incentivando eles a ficarem nas ruas, dando a eles esperança de um golpe. Escuta. O presidente está bem, está recebendo gente, não tem problema nenhum. Vocês não percam a fé. Não, então vamos lá na frente do É só o que eu posso falar para Nordeste. vocês agora. Estamos na frente do comando militar do Nordeste, do general A gente Richard. tá na chuva, tá no sol. Eu sei, senhor. Vamos. Então só fica. Tem que dar um tempo. Tá bom? Eu não posso conversar. Aqui no SNU, vou dar Você tá em casa? Tá lá conversando, tá batendo papo. Então tá aí, eles sempre falando para os golpistas terem paciência, tem que dar um tempo, né? E aí, depois disso, eles entravam nas redes sociais e começavam a disseminar o discurso golpista para piorar ainda mais a situação. Aquelas mensagens que eram interpretadas pelo gado e etc. E tudo isso acontecia, para quem dizia que era só falácia, retórica política. Houve o registro, segundo o pessoal da CNN, que conversou com interlocutores, de que realmente essas reuniões aconteceram com a cúpula do governo Bolsonaro e que eles estudaram de todas as formas possíveis fazer uma intervenção golpista aqui, ó. Walter Braga Neto debateu a aplicação do estado de defesa após a derrota nas eleições de 2022. O general foi vice na chapa do ex-presidente Jair Bolsonaro e teria liderado reuniões em Brasília para buscar alternativas de reverter o resultado eleitoral, segundo interlocutores. Daí, seguindo aqui com a matéria do DCM, uma das hipóteses levantadas foi a aplicação do artigo 142 da Constituição Federal, que, segundo os bolsonaristas, permitiria a intervenção militar no país. Aliados de Bolsonaro dizem que a minuta do decreto encontrada na casa de Anderson Torres pode ser resultado de um desses encontros de Braga Neto. Então veja a gravidade da situação. Sabíamos que ele não tinha recebido isso de alguém aleatoriamente e agora o registro de que pode ter sido fruto de uma encomenda institucional. Outra tese levantada durante os debates dos bolsonaristas foi buscar a Ordem dos Advogados do Brasil para liderar o processo. Também foi cogitada a convocação das forças de segurança para ter acesso ao código-fonte das urnas eletrônicas, como se precisasse disso aqui. Isso aqui ia ser só retórica política para jogar nas redes. O código-fonte está
sempre esteve à disposição de quem trabalhe com a investigação, inclusive as Forças Armadas, quando é convidada para o processo, como aconteceu. Entre as sugestões estava ainda convocar militares que integram o Comitê de Transparência Eleitoral para apontar supostas falhas do sistema eleitoral e auxiliar na contestação dos resultados. As ideias golpistas chegaram às cúpulas das Forças Armadas, que promoveram reuniões para debater as alternativas, segundo militares. A força que deu mais atenção ao tema foi o Exército, para variar. Isso porque a gente esquece às vezes que tem a Aeronáutica e a Marinha, né? A maioria dos generais, no entanto, refutou as sugestões e declarou que Lula deveria assumir o cargo sem interferências. Integrantes da Marinha e da Aeronáutica também rejeitaram essas hipóteses. Por isso, bolsonaristas promoveram o movimento para atacar o alto comando das forças nas redes. Então tá aí, esse é o registro do possível, provável uso da máquina pública para investigar formas de dar o golpe nas eleições brasileiras. Agora eu vou mostrar para você, virando a chave para outro assunto, esse tema que está tomando aqui as redes sociais. Vou colocar na tela para você agora. É uma capa do jornal impresso da Folha de São Paulo de hoje, que traz uma montagem até simples, uma criança de 5 anos de idade faria isso, que mostra o Lula com a mão ali no peito, que parece que está sentindo uma dor, mas na verdade, se você olhar, ele está sorrindo, ele parece que estava ajeitando a gravata, mas afinal de contas, teria que conhecer esse momento para chegar melhor a essa conclusão. E um vidro estilhaçado, que seria o vidro do Palácio do Planalto. E a lesão no vidro, a injúria no vidro, ela é pontiforme, feita com um objeto perfurante, ou seja, uma ponta de um aço, ou que sugere, que vem imprimir a cabeça das pessoas, uma bala. Junto com essa publicação vinha uma matéria que não tinha ali muito a ver, falando no foco de Lula, presença militar no Planalto é recorde. Meio que não tinha muita explicação. A própria legenda da foto não se explica, só fala sobre a técnica que foi utilizada para fazer essa foto sem Photoshop. O ponto é que essa foto trouxe raiva. A gente chama de hate na internet, é a palavra atual, né? É inglês, mas é a moda, né? É um hate muito grande. As pessoas odiaram, ficaram com raiva, porque algumas pessoas interpretaram como uma sugestão de tiro, né, de que o presidente sofreu um atentado, ou então um aviso, ou de muitas formas diferentes. Essa foto foi odiada e, no mínimo, foi considerada como desnecessária, né? Tá aí, a jornalista não deu muita explicação, a que fez a foto. Ela, inclusive, disse que sabia que ia ser odiada quando colocasse essa foto aí. Ah, mas por que colocou? Bom, eu sempre tento lembrar vocês que um dos objetivos da arte é provocar reflexão e chocar as pessoas. Se você tá falando da foto dela, se eu tô aqui falando da foto dela, e ela não cometeu nenhum crime, então o objetivo dela foi atingido com sucesso, embora nos incomode. Ela não cometeu nenhum crime. Ela chamou atenção até para algo grave, né, que é a possibilidade do Lula ser alvo de um atentado. E apareceu, chamou atenção, provocou a reflexão. Esse é o objetivo da arte. Inclusive tá no meu texto aqui, ó. Um dos objetivos da arte é chamar atenção e provocar reflexão. O que, objetivo indiscutivelmente atingido, visto que ela foi parar no Trending Topics. Mas o hate foi grande. Isso porque, em parte, as pessoas consideram a imagem de Lula sagrada. Não pode fazer qualquer tipo de brincadeira ou de provocação, principalmente se essa brincadeira ou provocação inclui um atentado ao presidente, mesmo que a jornalista não tenha dito que teria sido essa a intenção. Um exemplo para ficar registrado de interpretação que não tem associação com a morte do presidente é a de mostrar que os danos no Palácio do Planalto são um dano no sentimento do Lula, um dano no peito dele. É como se tivesse dado um tiro no peito dele, os tiros dados ao Palácio, e isso não necessariamente é ruim, isso não necessariamente é um ataque ao presidente. Mas a artista disse que não vai, como acontece com alguns, diz que não vai forçar a interpretação de ninguém, cada um interprete como quiser. Comente o que você acha com a sua interpretação, se você acha que não pode fazer esse tipo de postagem. Comente se você acha que tem algum tipo de paralelo com aquela vez onde fizeram um filme onde Bolsonaro era atingido por uma bala e os bolsonaristas entraram em chilique histérico 24 horas por dia nas redes. Diga se é diferente ou se é o mesmo tipo de episódio, as pessoas estão indo
exagerando demais. Afinal de contas, nos Estados Unidos o que não faltam são filmes dos presidentes sendo atingidos por tiro. E aí você comenta, eu quero saber a sua opinião sobre esse fato, beleza? Então a gente volta mais tarde, um abraço, até mais, fui!